tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Nossa saudação a você que sintoniza a Super Rede Boa Vontade de Comunicação e que a partir de agora vai receber os esclarecimentos da religião divina no quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Com a pandemia provocada pela Covid-19, muitos países registraram um aumento significativo no volume de resíduos domésticos. Aí na sua casa, a quantidade de lixo está maior. E além desses índices, vários outros nos apontam a necessidade de revisão dos nossos hábitos e condutas para com o meio ambiente. O irmão Paiva, criador dessa programação, ensina: a destruição da natureza é a extinção da raça humana. De que forma as questões ambientais, a realidade espiritual e a nossa responsabilidade pessoal estão interligadas? Você pergunta e a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Quem vai participar desse espaço hoje é o pregador ecumênico da religião divina, irmão Alain Mateus. Irmão Alain, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, Gesiel. Aqui José Henrique Brasílio, falando diretamente do Templo da Boa Vontade, a capital federal. E eu falo aqui do Salão Nobre para trazer uma reflexão muito importante, tendo como referência Jesus, o Cristo ecumênico. Então, corrigindo aqui a informação, nosso irmão José Henrique Brasílio, pregador ecumênico da religião divina, falando direto de Brasília, no Distrito Federal, do coração do Brasil, do Templo da Boa Vontade. Começamos, irmão José Henrique, com a pergunta que chega de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Carlos Fonseca pergunta à religião divina. Vejo pessoas que não poupam a água na hora de lavar a calçada e que parecem não se importar com todos os alertas que vemos sobre os riscos desse comportamento. Quais são, aqui é a pergunta do Carlos, as consequências espirituais do prejuízo que as pessoas causam ao meio ambiente e da indiferença que muita gente tem com relação a isso? Carlos, a gente compartilha da mesma preocupação que você. A gente vê o desperdício de água, a gente vê a poluição das águas, a gente vê o desmatamento, a gente vê esse consumo exagerado, uma despreocupação com os impactos dos resíduos. Tudo isso nos preocupa. E aí a gente precisa lembrar, aquele que desperdiça, lá na frente, vai faltar. Essa é que é a grande realidade, é só a gente olhar para a nossa vida. Não há épocas em que a gente passa por períodos em que há muita fartura e de repente vem um estio, ou seja, vem um período onde as coisas escasseiam e aí a gente lembra, às vezes com saudade daquele momento, daquele período onde havia fartura. Então a gente precisa entender dentro desses ciclos, a vida é cheia de ciclos, que tudo retorna. Aliás, essa é a lei do Apocalipse, a lei de causa e efeito, a lei das obras, que diz: a cada um de acordo com as suas obras. Então, diante disso, essa já seria a grande consequência espiritual para o mau comportamento. Aquele que desperdiça não vai ter, vai lhe faltar em algum momento. E é o que a gente tem visto em relação ao meio ambiente, é o que a gente tem visto em relação ao planeta Terra. Se a gente olhar para o exemplo bíblico, nós temos um grande exemplo do que nós podemos fazer. José do Egito, para todo mundo já logo situar na memória quem é esta personagem, um dos 12 filhos de Israel. Ele decifrou aquele sonho do faraó e por isso foi elevado a chanceler do Egito. E o sonho previa tinha 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E o
deciframento, a decifração do sonho foi que haveria um período de grande fartura e depois um período de escassez. E José, então, dentro da sua sabedoria, da sabedoria que vem de Deus, de ouvir os anjos guardiães, de ouvir a intuição, e hoje de ouvir também a própria ciência. Nós temos o chamado da ciência com relação ao cuidado que a gente precisa ter com o meio ambiente. Então, voltando à história de José, o que ele fez? Recomendou ao faraó que fossem construídos celeiros e lá depositados todos os recursos, os grãos do período de fartura. E quando viesse o período de escassez, nada faltaria. E foi o que ocorreu. E o Egito, nessa época, socorreu também outros povos, a própria família de José que foi ao Egito, conforme o exemplo bíblico. A gente tem aí então a dimensão de que aquele que cuida, aquele que zela pelos recursos, pelo que se tem, os recursos em todas as suas dimensões, pensando a sustentabilidade, inclusive na sua dimensão ambiental, que é o foco da questão aqui da preocupação do Carlos. Aqueles que cuidam vão ter, em períodos inclusive de escassez que vem pelo mundo, não porque Deus queira, mas pelo comportamento do ser humano. Então, essa seria a principal causa, viu, Carlos, que a gente poderia trazer para essa reflexão do mau comportamento do ser humano em relação ao desperdício. Aquele que desperdiça, lá na frente, não vai ter. Então, vamos cuidar melhor dos nossos resíduos. Um exemplo, aliás, dos recursos e dos resíduos, né? Gerando o reaproveitamento. Um exemplo muito prático que a gente poderia trazer para dimensionar o quanto que a água, por exemplo, que é o que chamou a atenção aí no desperdício, que o Carlos trouxe como exemplo. A água, gente, foi feita uma comparação por uma dessas organizações preocupadas com o meio ambiente. Se toda a água do mundo coubesse dentro de uma garrafa PET de 2 litros, a gente teria ali aproximadamente 42 mil gotas de água. E dessas 42 mil gotas de água, apenas 3 gotas seriam de água doce, ou seja, água potável. E aí a gente vê o quanto que nós, seres humanos, somos frágeis diante da mãe natureza. E é preciso cuidar dela, é preciso zelar dela com muito carinho. Mais uma vez, nosso agradecimento ao Carlos Fonseca, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, por sua pergunta à religião divina. Agora, irmão José Henrique, a Priscila Freitas, de Anápolis, Goiás, manda a seguinte questão. Queria saber se é Deus que permite que a natureza seja prejudicada. Ele não poderia impedir todos os crimes ambientais que acontecem hoje no mundo? Instigante questão da nossa querida Priscila Freitas. Vamos pensar a nossa responsabilidade, não é como na nossa casa. A gente, por exemplo, aluga um imóvel ou compra uma casa, mas o exemplo do aluguel, quando se aluga uma casa, não é, Priscila? Quando se vai devolver ao dono, você precisa devolver nas mesmas condições que reza o contrato, não é? E qual é o contrato, pensando que Deus nos permite viver aqui no planeta Terra? Qual é esse contrato? Qual é essa aliança eterna, de que nós temos inclusive notícia lá no Antigo Testamento? A gente precisa olhar para isso, olhar para essa aliança. Por isso eu gostaria de trazer para a nossa meditação aqui um trecho desse livro do escritor Paiva Neto, Jesus, o Profeta Divino. Aqui na página 137, a gente encontra essa citação do capítulo 24, versículos 3º, 5º e em diante do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, livro do profeta Isaías. O irmão Paiva traz essa citação e na sequência ele comenta. Isso responde diretamente aí a sua questão, viu, Priscila? Na verdade, a terra está contaminada por causa de seus moradores. Então Deus nos empresta a casa e nós a contaminamos, ou seja, nós a destruímos.
nós estragamos essa casa. O irmão Paiva comenta: portanto, reiteramos, não por culpa de Deus, seja lá ele entendido como for. Agora, versículo 5 do profeta Isaías: porquanto transgridem as leis, ou seja, comenta o autor, afetam o equilíbrio natural, isto é, derrubam as matas inconsequentemente, fazem garimpagem de ouro com mercúrio, envenenando as águas, corais, mangues, peixes, mariscos. Enquanto o ser humano não tiver o fundamento ético a iluminar-lhe o caminho, viveremos em todo o orbe esse descalabro. E aqui mais um trecho desse capítulo 24, versículo 5. E quebram a aliança eterna. Essa aliança eterna significando, portanto, simbolizando, como diz aqui o autor, todos os entes terrestres que têm responsabilidades de comando. Não somente nos altos níveis, todos nós temos essas responsabilidades pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, e prestaremos conta de cada um desses atos. Então, por que Deus não interfere? Porque nós temos livre-arbítrio. Reclamamos tanto, né? Minha liberdade, meus direitos. E precisamos também assumir a responsabilidade pela consequência dos nossos atos. Aliás, se a gente observar, o Pai Celestial está aí mandando recados a todos os momentos. É bíblico, profeta Amós: certamente Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Cadê o anúncio? Olha aí o anúncio dos profetas, esse que citamos aqui, o profeta Isaías, falando que o ser humano quebrou essa aliança eterna, que o ser humano contaminou a terra, que a terra está contaminada por causa dos seus moradores. E tantos outros anúncios, e não paramos por aí. Temos o anúncio da própria ciência. Temos hoje tantos ativistas pelo mundo falando dessas consequências. Nós temos o exemplo, o bom exemplo dos povos originários, dos irmãos indígenas, que nos falam de um contato menos predatório com a natureza, ou seja, de um contato humano, de respeito com os recursos da natureza. Quantos alertas! Agora, Deus não vai vir aqui e fazer a parte que nós devemos fazer por nós. Qual seria, então, o nosso merecimento diante de tudo isso? Cabe a nós agirmos como tantas pessoas pelo mundo têm feito, não é? E corrigirmos o rumo das coisas, melhorarmos a nossa relação com o meio ambiente, melhorarmos a nossa postura nesse assunto tão importante da sustentabilidade. E é um tema que envolve a nossa preocupação com o presente, mas nos faz olhar para o nosso futuro com apreensão. É o que acontece com a Antônia Gonçalves, de Niterói, no Rio de Janeiro. A Antônia pergunta o seguinte, irmão José Henrique: vejo a natureza sendo tão prejudicada no mundo e penso nas gerações futuras, no que restará para elas, ainda mais sabendo do que dizem as profecias. Existirá mesmo um momento em que os espíritos que reencarnarem encontrarão situações extremamente difíceis na Terra? E aí a Antônia ainda destaca: me preocupo muito com os meus netos. Muito bom, Antônia. Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa sua preocupação de muitos. Haverá essa época em que as coisas se tornarão mais difíceis? Acredito que já estamos vivendo essa época, mas meio que anestesiados, não é? Isso é bíblico. A grande tribulação vem sendo construída passo a passo, ato a ato, pela humanidade irresponsável, inconsequente em relação aos seus atos, esquecida de que existe a lei do retorno, a cada um de acordo com as suas obras. Então, qual será aí o preço que vamos pagar? Qual será esse preço? Nós vemos que é bíblico. Noé, Ló, são exemplos de avisos que foram dados e de uma postura do ser humano, essa postura de deixar tudo para a última hora e não se corrigir. E aí veio o dilúvio,
como narra o Evangelho, como narra a Bíblia Sagrada, levou aquela geração. O mesmo aconteceu com Ló e os habitantes da sua cidade, inclusive com a mulher de Ló, que estava muito presa aos velhos hábitos. E ela virou uma estátua de sal, ou seja, ela não saiu da cidade e veio o dilúvio de fogo, não é? Aquela chuva de fogo, na verdade uma erupção vulcânica, e aquela forma de ver, aquela forma de agir, de trabalhar, foi ceifada. E o que a gente pode dizer então? Com um fim, vem um novo começo. E o Apocalipse aponta para isso. Então, quando você diz assim, haverão dias difíceis? Haverá dias difíceis? Haverá. Teremos dias difíceis. Agora, o Apocalipse aponta para um novo céu e uma nova terra, ou seja, aponta para uma época melhor. Agora, essa época melhor não virá sem esforço, como nada na vida vem sem esforço, não é verdade? Para colaborar com essa temática tão importante, eu trouxe aqui um dado divulgado pelo Fórum Econômico Mundial de Davos, que diz que os oceanos terão mais plástico do que peixes em 2050, se nada for feito. A gente lembra do relato do Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 3º, o segundo flagelo, que diz assim: derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de um cadáver, e morreu todo ser vivente que havia no mar. É Deus quem envia o flagelo? Na linguagem bíblica, sim. Mas, na verdade, o flagelo do planeta Terra é o ser humano com seus atos inconsequentes. Da mesma forma, seres humanos que reconhecem o seu valor, que têm uma postura melhor, são bem-aventurados e trazem grandes transformações para o planeta Terra. Grandes conquistas, renovações, como nós temos visto pelo mundo. E gostaríamos aqui de lembrar das boas práticas que nós podemos fazer todos os dias para mudar esse estado de coisas. Você, Antônia, destacou aí a preocupação com os seus netos, então desde já vamos ensiná-los a cuidar da natureza, plantando uma árvore, fazendo uma horta em casa, fazendo uma composteira para cuidar dos resíduos orgânicos, reciclando, levando os resíduos recicláveis para as cooperativas. Vamos nos preocupar com os resíduos que nós estamos produzindo. Vamos fazer a nossa parte. Vamos agradecer também aqui, homenagear todos aqueles que trabalham nesse importante setor que precisa crescer muito no mundo, da coleta seletiva, os trabalhadores que trabalham com isso. Nosso muito obrigado. E vamos fazer a nossa parte. Eu gostaria aqui de terminar com esse ensinamento do irmão Paiva Neto. Ele diz assim: educar, preservar, sobreviver. Humanamente, também somos natureza. Então vamos pensar nisso, na nossa relação com o meio ambiente. Nós somos o meio ambiente. Nós estamos no meio ambiente. Agindo de uma forma em que a gente coloque, por exemplo, os 4 R's do consumo consciente em prática na nossa vida, ou seja, repensar os nossos atos. Vamos reduzir o consumo. Vamos reutilizar aquilo que pode ser reutilizado e vamos reciclar. São algumas das atitudes, das muitas, com certeza você em casa já deve ter, já deve colocar em prática, que podem mudar esse estado de coisas e diminuir esse cenário de tempos difíceis. Vamos fazer a nossa parte. E essa transformação de hábitos começa com a educação espiritual, a reeducação da alma. Nós vamos em busca desse objetivo agora, dessa conquista, em mais um momento ecumênico de oração. Cada emissora da Boa Vontade de Deus se prepara para a prece. Nós vamos juntos falar com Deus. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Responde. Tudo o que você gostaria de saber sobre as principais questões humanas e espirituais. Aqui, na Super Rede Boa Vontade de Rádio.